A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos acordar. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Que junto comigo se reúne com a igreja em toda a face da terra, com o objetivo de adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nosso Deus, que Ele é bom. Não nos faltou nada. O Senhor, Ele nos concedeu toda a graça necessária para essa semana. E é interessante que quanto mais você anda no caminho da graça, quanto mais você confia na soberania do Senhor, mais coisas estranhas acontecem. Sexta-feira, há 15 dias atrás mais ou menos, eu fui engatar uma marcha. Aí a marcha deu uma enroscadinha. Quando foi sexta-feira, fui com a Rosângela no mercado, fizemos as compras, paramos na feira, compramos umas castanhinhas, uns negocinho lá. Estamos voltando para casa, ela foi engatar a marcha e não entrou. Tentou de novo, falei, encosta. Aí entrou. Chegamos em casa, saímos dali, fui no mecânico. Cheguei lá no mecânico, já não engatava mais nenhuma marcha. Ele desmontou o câmbio. E aí, depois de 2 anos apenas, uma embreagem nova, a mola simplesmente soltou. Falha técnica, uma embreagem boa, não é de segunda linha nem nada. E eu olhei para aquela situação, estava lá em cima do carro ainda fazendo testes, e eu falava assim, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que se porventura esse carro realmente não tiver regulagem, tiver que ficar aqui, é algum propósito, porque a gente iria para Breslândia, poderia ter quebrado longe, poderia ter dado algum problema, alguma dificuldade, tantas coisas, e meu coração ficou muito tranquilo e muito em paz, porque eu sei que teve algum propósito, algum motivo, inclusive para eu poder vir de Uber de manhã, vir de Uber à noite, tá? E aí a gente vê que alguma coisa tem por trás. A gente sabe que Deus, Ele não dá ponto sem nó sem ponto, sei lá, né? Ponto sem nó? Como é que é ponto sem nó, né? Porque no final da corda, para não esfiar, você dá o nó. Ah, tá, beleza, obrigado. Tá? Então, quando você começa a andar dentro do contexto da soberania de Deus, você começa a ver que mesmo os reveses, eles são bons. Mesmo os reveses, eles também continuam sob o controle do nosso maravilhoso Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema revelação divina a Paulo. Uma moda que temos em nossos dias é o chá de revelação do sexo do bebê. Cada vez mais os caras inventam formas, normas, entendeu? Eu vi outro dia o cara foi fazer uma revelação lá, e aí a hora que foi estourar o negócio, voou na cara do pai, acabaram no hospital. Então, os caras inventam toda sorte de coisas. Mas quando nós falamos sobre a questão da revelação, ela traz um ar de mistério, algo desconhecido e difícil de ser revelado. Mas será que o apóstolo Paulo, ele fala de um mistério nas Escrituras como algo que apenas os mais ungidos têm acesso? Muitas igrejas falam isso. Não pode ter uma revelação a partir do Heine, não pode ter uma revelação a partir da Vânia, não pode ter revelação a partir que seja do Pedro, tem que ser do pastor, porque o pastor é um ungido. Será que as Escrituras elas falam isso? Será que nós devemos voltar à época medieval, em que os pastores não os padres, eles pregavam apenas em latim, e apenas os sacerdotes eles tinham acesso ao entendimento das Escrituras? Se os dois continuarem, eu vou separar os dois, tá? Estou falando desde o louvor, hein? Efésios capítulo 3, versos de 1 a 6, foram o verso que nós meditamos na semana passada, que dizia: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Às gerações e aos santos do passado ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não existe esse mistério de que é revelado apenas para um ou para outro.
O que demanda é a sua dedicação em conhecer e ler as Escrituras ou não. As pessoas, elas tratam isso como uma forma mística para fazer com que você fique submissa, mas a mesma revelação que eu tenho, o entendimento que eu tenho, você também pode ter, só questão de você se dedicar. No cristianismo não há mistérios reservados apenas para uma elite espiritual. Pelo contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana natural, você como ser humano natural não consegue entender. Elas foram reveladas por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Assim, o mistério diz respeito a Cristo e ao seu único povo, judeu e gentio, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A palavra de hoje tem como título As Riquezas de Cristo. Quero convidar você a ficar de pé e abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 21. Efésios capítulo 3, versos 1 ao 21. Assim diz a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos profetas, santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos até aqui, palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra, queremos glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, pedindo a ti que o Senhor nos dê o espírito de entendimento, capacitação, que o Senhor possa, Pai querido, trabalhar o nosso coração, que o Senhor possa me capacitar, Pai querido, em nome de Jesus, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Riquezas de Cristo. As pessoas, elas ficam na nossa vida humana buscando riquezas. Riquezas financeiras, algumas vezes riquezas emocionais, riqueza da saúde. Mas quais são as riquezas mais importantes? O que é realmente o que nós devemos buscar nas nossas vidas? Sim, nós temos que trabalhar. Sim, nós temos que estudar. Mas será que a vida ela se resume a trabalho? Será que a vida ela se resume a você ter compromissos e dinheiro no banco? Muitas pessoas acham que sim. E vivem as suas vidas desta forma, buscando apenas riquezas. Deixam seus lares, abandonam as suas famílias em prol do recurso financeiro.
em prol de uma prosperidade no futuro que talvez nunca chegue. Talvez a pessoa que está plantando, está deixando para trás os melhores anos da vida de casado, dos filhos, simplesmente porque a pessoa ela quer ter uma responsabilidade, através da responsabilidade ter riquezas que não são as riquezas de Cristo. A nossa meditação vai ser no verso 7 a 13 nessa noite. Provavelmente eu vou estender para a semana que vem. No fim do verso 6, Paulo equiparou o mistério com o evangelho. O evangelho ele é equiparado por Paulo em relação a esse mistério. Ele escreve que é por meio do evangelho que os cristãos, sejam judeus, sejam gentios, eles são unidos a Cristo. Sem o evangelho, sem a palavra de Deus, você não consegue se achegar a Cristo. Não há como. Não é porque eu me esforço, não é pela minha vontade. Rafael, por favor, fique para frente. Deixa a Vânia. Se você quiser cuidar da criança, você cuida, senão você fica aqui na porta, ou então senta, por favor. Tá? Não precisa de duas pessoas cuidando dela, não. Paulo equipara o evangelho ao mistério, o mistério ao evangelho, falando exatamente sobre essa condição de que sem a palavra de Deus não há ligação, não há conhecimento de Cristo. Você vai continuar andando à margem de um evangelho, de um cristianismo que você acha que faz parte, não faz parte. E agora nesse verso 7 em diante, isso acontece somente porque o evangelho anuncia o mistério, de modo que as pessoas o ouçam, creiam nele e venham a viver por meio dele, que é algo que a gente tem falado. Você tem que entender com a sua mente, proclamar com a sua boca e viver. Você precisa pôr em prática. Não adianta você ter um cristianismo que não é um cristianismo colocado em prática. Um cristianismo que não é colocado em prática é um cristianismo fraco, falso e que não vai dar nenhum fruto na sua vida. Você vai achar que você é cristão. No dia do juízo, quando você estiver diante do Senhor, você vai olhar e falar: Senhor, Senhor. Ele vai falar: eu nunca te conheci. Mas Senhor, em teu nome eu estava na tua casa, eu toquei no louvor, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai falar assim: eu não te conheço, porque você não fez o quê? Não pôs em prática. Então você não faz nada com esse ensinamento. Nós temos que colocar em prática os nossos ensinamentos. O primeiro dom da graça de Deus a Paulo concedido foi o próprio mistério que lhe foi revelado, que nós meditamos no verso 2 e 3. O segundo foi o ministério que lhe foi confiado, e pelo qual ele o compartilharia a outras pessoas. E nós falamos bastante do verso 1 ao verso 6 sobre essa condição de você receber uma revelação e levar para outras pessoas. Tudo que você faz, você tem que aprender e colocar em prática, levar outras vidas. Não adianta você ficar com aquilo como apenas um quadro na parede, como se fosse uma coisa que está lá para simbolizar que você é isso ou aquilo outro. Você precisa ser reconhecido pelos seus atos e não pelas suas palavras. Paulo recebeu pela graça de Deus e o exerceria segundo a força operante do seu poder. Você recebe a revelação de Deus, mas para que você consiga colocar em prática, você precisa do Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. E recebereis poder, para que vocês possam ser testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria e confins da terra. Como eu vou falar de Cristo se eu não tenho o Espírito Santo? Não tem como. Aquilo que ele chama de esta graça lhe fora dado, a despeito do fato dele se considerar o menor dos santos. Ele fala: eu sou o menor dos santos, eu sou o pior de todos. E aí nós tivemos um tempo ali no nosso encontro de homens, em que falava exatamente sobre essa condição da masculinidade bíblica, e o ofício do sacerdote diante da família, diante das pessoas, o legado a ser deixado. O que você tem que deixar? Você tem que deixar dinheiro? Sim. Você tem que deixar ensino? Sim. Mas o mais importante que tem é você dar a experiência, deixar realmente o exemplo daquilo que tem que acontecer. Nós temos que entender que a condição da masculinidade bíblica, ou sacerdócio masculino, ele tem a ver com um cuidado em relação aos seus familiares, que ele vai além de todas as coisas materiais, mas ela transcende para o lado espiritual. E nós somos duramente exortados naquele lugar ontem,
e nós podemos sentir na pele um pouco do que é realmente o juízo de Deus, ou a palavra de Deus sobre a vida das pessoas que não procedem dessa maneira. Paulo aproveita, ao ver a sua condição pecaminosa, para fazer uma brincadeira com o seu nome Paulus, na linguagem latina, quer dizer pequeno. A tradição diz que Paulo também era um homem de baixa estatura, e ele fala: eu sou pequeno no meu nome, eu sou pequeno na minha estatura, eu sou pequeno moral e espiritualmente, na verdade eu sou o menor de todos os cristãos e o mais pecador de todos. O apóstolo Paulo faz essa pequena brincadeira que na nossa Bíblia em português nós não percebemos, mas que quando você lê o grego, você consegue perceber claramente a condição de ele fazendo uma jogada com o nome dele, em que nós realmente somos pequenos, nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada. E aí eu falei já na semana passada, ou retrasada, não lembro, acho que foi semana passada, em que eu coloquei lá 20 anos juntos, e as pessoas: você merece, você é isso, aquilo. A gente não merece nada, é graça. As coisas que Deus nos concede é graça, são graça. Hoje, estava lá conversando com o pastor Ayrton, ele falou assim: poxa, o missionário tal, ele falou com você? Eu falei: o quê? Porque eu cuido das finanças do ministério. Ele falou assim: não, o cara está passando fome. Eu falei: como assim, cara? Não, eu já mandei uma ajuda para ele, liguei para ele, dei uma dura nele, e falei: cara, como é que você não fala com a gente? E aí eu prontamente fui lá na nossa conta bancária e mandei R$500, o dinheiro que você está trabalhando. Nós estamos semeando juntos no reino de Deus. Esse é o propósito. E ele agradeceu. Eu falei para ele fazer um videozinho, entendeu? Para você conhecer quem é esse homem. Alguns que estavam lá viram ele. Uma pessoa que se dedica ao contexto da pregação do Evangelho. E aí a Rosângela perguntou para mim: qual que é o salário dele? Eu falei: ele não tem salário, ele recebe uma oferta de R$500. E como é que ele vive? Mantenedores como eu e você. Paulo está profundamente consciente tanto da sua própria indignidade, pois no outro tempo ele foi blasfemo, perseguidor e insolente contra Jesus Cristo, como também da misericórdia de Cristo que transbordava para com ele. Paulo olha no espelho e vê a sua condição. Paulo olha no espelho e vê quão ruim ele é. Por mais que você olhe, você consiga identificar traços bonitos ou feios no seu negócio, o cabelo está espivinhado, a sobrancelha está toda desganhada, entendeu? Paulo olhava além disso. E você tem que começar a olhar para a sua condição além disso. E você entender que, como Paulo, você não é merecedor de nada a não ser do inferno, e mesmo assim Deus te abençoa. Tanto nós tivemos um tempo abençoado lá, como as mulheres também tiveram um tempo abençoado na nossa casa. E aí você tem que entender que isso é bênção de Deus. Nós vivemos dentro de um cristianismo em que a Rô chegou e falou assim: eu vou lá comprar uns coração para as pessoas comerem, enquanto as pessoas no campo estão passando fome. E não é para você entrar numa de que eu não posso ter direito a nada, é você entender que você tem que ser grato a Deus. Como Paulo está vendo, essa possibilidade dele falar, para ele é uma gratuidade, é uma bênção do Senhor, mesmo ele sendo no outro tempo blasfemo, perseguidor e insolente contra Jesus Cristo. Uma boa indicação de que a modéstia de Paulo não era fingida, nem mórbida, não era uma autopiedade, como a Minísia perguntou de manhã, é que ele, ao ver a condição dele, ele trabalha, ele se arrepende da condição dele e faz alguma coisa em troca. A condição do arrependimento, do remorso é exatamente essa. O que você faz com a sua indignação? O que você faz? Estava conversando com a minha mamãe, ela estava compartilhando lá comigo uma dificuldade que ela teve, ela se irou e tal, e eu falei com ela: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Não adianta, a palavra aqui é dura, e não sei o quê, mas o que você faz com isso? O que gera de mudança dentro do seu coração? O apóstolo Paulo, ele olha para aquela condição e fala assim: eu vou ser apóstolo. Eu vou abrir mão da minha condição humana, de respeito, de reverência, para ser um perseguido por conta do Evangelho. Ele tinha um arrependimento verdadeiro. Nessa mesma passagem, ele emprega 2 vezes o eu conscientemente. Paulo sabia combinar a humildade pessoal com a sua autoridade. Quando ele entrava para falar, apesar de o nome dele dizer que ele era pequeno, apesar de ele ter um histórico de um homem blasfemo,
apesar dele não ter altura, apesar dele olhar no espelho e ver um homem podre, ele sabia que ele falava e falava com autoridade. É isso que Deus demanda de você. Aquele pouco que você conhece. E aí, com essas condições que Deus vai proporcionando, eu voltei com o Alice lá da chácara, e aí ele foi compartilhando comigo o que ele tem falado, falando com um aqui, falando com outro ali. O que você tem feito? Será que o evangelho está matando o seu espiritual? Porque eu não vejo relatórios, eu não vejo pessoas falando. Sinto falta do André chegar para mim, olha, estava lá no bar, entendeu? E eu estava comendo uma coxinha e falei com o cara e peguei o evangelho para o cara. Fico muito feliz quando ele fala para mim, olha, fechei um negócio, assim, fico feliz. Mas mais importante que isso, o que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito? Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja próspera. Apesar do nosso pequeno número de pessoas, nós somos prósperos. Nós abençoamos muitas pessoas. E vamos abençoar mais ainda, se Deus assim o permitir. Mas é muito mais do que isso. Você pode até alimentar a pessoa hoje. Amanhã ela está com fome de novo. Mas se você mostrar o caminho para ela, do rio de águas vivas, nunca mais ela vai ter sede. Lembra da mulher no poço? Se você tomar dessa água, você vai continuar tendo sede. Amanhã você vai ter sede. Mas se você tomar do poço de águas vivas, você nunca mais terá sede. Você tem dado água viva para as pessoas? Você tem comentado com as pessoas de quem é Cristo? Esquece a nossa igreja. Não é para vir para cá. Deixa a pessoa onde ela está. Mas você tem abençoado? Você tem acompanhado? Tem falado? Ou você tem apenas corrido, como Salomão diz, correndo atrás do vento? Você acha que você vai alcançar o vento? Paulo sabia combinar a humildade pessoal com a autoridade apostólica. Na verdade, ao minimizar a si mesmo, ele engrandecia o seu ofício, porque importa que ele cresça e você diminua. O ministério privilegiado de divulgar o evangelho confiado a Paulo pela graça de Deus é o que ele passa a desenvolver em 3 etapas. Tudo que você tiver que fazer na sua vida, você tem que fazer um planejamento. Se você realmente vai dar conta daquilo. Se você vai construir uma casa, faça a conta se você realmente tem condição de você acabar aquela casa. Porque se você não acaba, as pessoas vão olhar para você e falar assim, estúpido, não fez conta. Por muito tempo eu tinha dificuldade com isso. E aí eu apertava nas coisas que não tinha que apertar. Se você não faz um planejamento, você não consegue ir para lugar nenhum. Na sexta-feira, na terça-feira, se Deus permitir, nós vamos lá, entendeu? E aí quando foi na quinta-feira ou quarta-feira depois da oração, não me lembro, oração que eu ainda não entendo porque você não participa, mas tudo bem, né? Você deve estar muito ocupado. E isso faz parte do ministério. Isso faz parte de você ajudar pessoas. E aí a Rosângela falou para mim assim, vamos fazer uma programação para a gente não chegar lá e ter que começar a olhar o que nós vamos fazer. E eu fiquei meio invocado com aquilo. Aí foi legal. A gente foi pegando algumas dicas e fomos vendo alguns vídeos. Aí abri um grupo com ela, a gente foi colocando lá. Olha, vamos em tal lugar, vamos assim, vamos aqui e tal. Tudo planejado. O cristianismo ele tem que ser planejado. A sua ação ela tem que ser planejada. Você tem que ter o seu tempo de trabalhar, mas você também tem que ter o seu tempo de aproveitar as coisas do reino de Deus e também pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo ele vem trabalhando essa condição da graça que foi para ele confiada em 3 etapas, e a primeira dela é pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ser cristão é ter acesso às insondáveis riquezas de Cristo. Você quer um carro? Trabalha. Você quer um bom concurso? Estude. Quer prosperar no seu negócio? Acorde cedo. Não adianta você querer acordar 2 da tarde. Mas também não adianta você dedicar 24 horas do seu dia, 7 dias por semana, porque ou você vai morrer, ou você mata a sua família. Riquezas de Cristo.
Visto que o mistério que lhe fora revelado dizia respeito ao plano de Deus de incorporar os gentios em Cristo, era lógico que o ministério que lhe fora confiado se dirigisse primeiro e principalmente a eles. Deus determinou sobre a vida de Paulo: você não vai pregar para os judeus, você vai pregar para os gentios. Ele entendeu que aquilo era o mistério que tinha sido passado para ele. Qual é o que rege a sua vida? Ou você está andando à revelia, tipo num barco, você solta o leme e o barco vai, bate na margem da direita, bate na margem da esquerda. Você precisa saber o que Deus espera de você. Deus precisa falar mais alto com você. Será que não está claro as coisas que precisam ser feitas? Hoje, Nicolas e Menísia foram fazer evangelismo. Será que a Menísia e o Nicolas, eles não têm nada melhor para fazer? Será que você não pode dedicar um tempo para você ir junto e falar do amor de Deus? Será que uma vez por mês é muito para você? Dedicar 1 hora? Ter um ministério de 1 hora, será que é muito para você? E você tem que começar a pensar no que Deus quer. Agora eu vou no evangelismo, que o pastor Paulo falou. Não. Vá se Deus comandar. Se junte ao louvor, se Deus mandar. Se você tiver que fazer alguma coisa, busque em Deus a direção, mas não fica parado, faça alguma coisa. O apóstolo Paulo entendeu aquilo e começou a falar para os gentios, foi comissionado para pregar aos gentios. Pregar aqui é anunciar as boas novas, porque ele estava bem consciente de que o seu evangelho era uma mensagem de boas novas, grandiosas, para as pessoas que não conheciam. Mas como que você vai falar primeiro se você não lê a Bíblia? Se você não estuda? Como que você vai falar se você mesmo vive murmurando em relação à sua vida? Alguém pode levantar a mão dizendo que não vestiu roupa hoje, essa semana? Ficou pelado, a não ser para não tomar banho? Alguém pode afirmar que não teve alimento na mesa? Que não teve transporte? Meu carro quebrou, mas eu vim de Uber, voltei hoje com o Nicolas. Não faltou nada. A gente tem alimento, tem saúde, e a gente está reclamando do quê? O que você está esperando que aconteça para você viver e reagir? Você quer um palácio? É uma casa de mármore e granito? Será que você está esperando isso? Tem uma BMW 0, que eu espero que você consiga, mas será que é isso que vai mover o seu coração? O apóstolo Paulo, ele olha e vai falar das coisas grandiosas. Se você não acredita nisso, não vá no evangelismo, não vá, você vai atrapalhar. Você tem que entender que você é uma pessoa afortunada, você é uma pessoa rica, uma pessoa abençoada, e você tem que ir para essas pessoas e falar assim: Deus é bom. E a pessoa vai perguntar o que é bom. Aí eu vou falar para ele assim: ontem quebrou a minha embreagem. Como assim isso é bom? Você vai gastar só em peças R$620, só em peças, nas primeiras, né? Você sabe que quando começa a mexer no carro, tá? Felipe sabe. Será que eu posso mostrar para aquela pessoa como Deus é bom a partir da minha dificuldade? Será que Deus vai ser glorificado através dessa minha ação? Consistia nas insondáveis riquezas de Cristo, as riquezas que Cristo possui em si mesmo e que outorga àqueles que vêm a Ele. Vemos quais são essas riquezas pela exposição de Paulo em Efésios 1 e 2, a saber, são as riquezas livremente disponíveis por causa da cruz. Que riquezas você tem? Além de você ter vestuário, moradia, transporte, lazer. As moças tiveram lazer, nós tivemos também um tempo lá. Alimento de qualidade. Ontem, quando ninguém esperava lá, o rapaz entrou lá com um monte de costela e fez no bafo, uma costela no bafo. Ficou, né, Rainer? Você estava com soninho, você ficou em casa. Estava com algum problema de logística, né? Tudo bem, né? E aí o rapaz, ele colocou a costela no bafo lá, de hora em hora. Ele acordava, ele colocou o relógio para despertar. De hora em hora ele ia lá. E ele ia lá, virava a costela e aumentava 12 horas fazendo aquilo ali. E ele ficou 1 hora. Foi o ministério dele naquele dia. Tivemos lá, comemos, nos alegramos. Tinha suco de uva, entendeu? Arroz, macarrão, tinha um monte de coisa lá. Ficamos lá. Que bênção! Que bênção! Mas será que isso são as riquezas de Cristo? A riqueza de Cristo inclui a ressurreição da morte do pecado. Você estava morto e passou a ter
vida. Você foi entronizado vitoriosamente com Cristo nos lugares celestiais. Efésios diz que nós já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você já tem um lugar para se assentar nessa mesa. Aleluia. Houve reconciliação sua com Deus, porque você era inimigo de Deus. Deus odiava você, só não te consumia por causa do sacrifício de Cristo. Você foi incorporado a uma nova sociedade, uma sociedade que haviam apenas judeus. E Deus fala assim: eu vou estender essa bênção sobre a sua vida. Acaba com a hostilidade. Começa o contexto da paz entre nós, judeus e Deus. Nós temos um acesso, mediante Cristo, a Deus. As pessoas, elas ficam criando formas de chegar a Deus, e você, curvando a sua cabeça, você fala com Deus, o Altíssimo, o Majestoso. Você recebeu o ingresso no reino e na família de Deus. Você é parte integrante da moradia de Deus entre os homens. Um Deus que não habita num templo construído por mãos humanas, mas Ele habita dentro do seu coração. Você quer mais que isso? O melhor de Deus ainda está por vir. Aonde? Que música é essa que fala que o melhor de Deus ainda está por vir, se você já tem o próprio Deus morando dentro do seu coração? Tudo isso representando apenas um vislumbre das riquezas futuras, a saber, das riquezas da glória e da herança que Deus dará ao seu povo no último dia. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Caramba, mais do que Deus morando dentro do meu coração, é Ele que está falando. E aí nós ficamos nos apegando a essas coisas do dia a dia, essas bobeiras, essas tolices, discussões, perda de tempo. A última lembrança que eu tenho com a minha titia, eu briguei com ela. A última lembrança. Estava uma época bem difícil, ela estava lá na casa de repouso, muito bem assistida, foi a melhor decisão que nós tomamos. Mas ela começou a ter alguns surtos psicóticos por causa de alguns problemas de medicação, e começou a agredir as enfermeiras. E eu fui duro com ela. Foi a última vez que eu falei com a minha tia. Não teve mais essa oportunidade. Rosângela ainda falou bem com ela, minha mãe falou com ela, mas eu não falei. A pessoa que ela mais amava, que ela mais cuidava, e você fica se preocupando com tolices. Você fica discutindo por causa de tolices. Ah, porque isso, porque aquilo, é porque isso. Tolices. Não é de se admirar que Paulo chame as riquezas de Cristo de insondáveis. A palavra significa literalmente aquilo cuja pista não pode ser achada. Jó 5:9, abre aí por gentileza. Jó 5:9 diz assim: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Ainda em Jó 9:10. Ele é aquele quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. A minha pergunta para você é: nessa condição que Jó está, em que ele está louvando ao Senhor, ele está bacana, é isso? Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, todos? Faltam todos. Quem voltou foi um servo, tá certo. E Jó perdeu toda a sua saúde, exceto o fôlego de vida. E ele está falando que as coisas de Deus são maravilhosas. Eu e você, vestidos. Hoje estava brincando com o Daniel, fui lá e peguei aqui na barriguinha dele. Aqui. Ah, pastor Paulo, não pega. Por que tem barriguinha? Porque ele está comendo, ó, se alimentando bem. Se alimenta bem aonde ele estiver. Você entende como nós somos mal agradecidos? Como nós somos mal agradecidos?
Em Jó 5, 9, 9 e 10 era aplicado as maravilhas da criação e da providência de Deus, que estão além do nosso entendimento. As bênçãos do Senhor não são captáveis pela nossa mente, nós não conseguimos entender, algo que Paulo já tinha falado, Romanos 11, 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Paulo, já num contexto de prisão, ou em trânsito de prisão, ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo olha numa condição de perseguição, de afastamento da sua casa, daqueles que queria bem, não sei identificar de cabeça se ele já estava preso ou não, mas que seja preso, e ele fala: seu juízo é tremendo, Deus, seu juízo é maravilhoso. As riquezas de Cristo são inescrutáveis, inexploráveis, incompreensíveis, inexauríveis, ou seja, não acabam, ilimitáveis, incalculáveis. Você pode sentar, ou então você pode cantar aquele hino: quantas bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quantas que Ele já te derramou sobre a sua vida. O próprio respirar do seu dia, o primeiro fôlego de vida, quando você abre os seus olhos e você consegue. Falava lá no acampamento com um rapaz, eu falava assim: você já saudou Deus? Você tem esse hábito? Eu tenho esse hábito. Primeira coisa que eu falo: bom dia, meu Deus, bom dia, meu Jesus, bom dia, meu Espírito Santo querido, me guia. Eu olho para a grandiosidade do que Deus faz e como Ele cuida de mim, e eu não tenho nada a não ser a falar: muito obrigado, Senhor. Mas se você começa o seu dia com murmuração, se você não começa o seu dia tendo o seu tempo devocional, como que você vai identificar Deus? Aí sabe o que vai acontecer durante o dia? Tudo vai dar errado. Ele está te mostrando que nem só de pão viverá o homem, por mais que você corra atrás do pão o tempo inteiro, todo o tempo. Talvez insondável seja a expressão mais simples, pois o que está certo sobre as riquezas de Deus, que Cristo tem e dá, é que nunca chegaremos ao fim delas. Nunca você vai conseguir dar mais do que você recebe. Você não vai conseguir contar. Aquilo que nós cantamos: nós nunca saberemos o peso dos nossos pecados lá na cruz. Indiretamente, nesses últimos versículos, o apóstolo indica dois dos incentivos mais fortes da evangelização. Começa enfatizando que a revelação e a comissão lhe foram dadas, permanecem juntas, indivisíveis, pois o que lhe foi revelado deve sem falta tornar-se conhecido de outros. Você já conhece a Deus? Falta você proclamar. Falta você levar essa palavra para alguém. Não precisa trazer para a igreja Cristã Semente e Vida. Se quiser vir, a gente abraça. Até o Rainer a gente aceita, né? Mas independente disso, brinquei com ele na porta, ela falou assim: olha, se você começar a vir de manhã à noite, aí eu coloco o seu nome lá no quadrinho. Colocar o seu nome no quadrinho. Do Vitor já está na hora de colocar, ele já tem vindo com frequência. Mas não é o objetivo. O objetivo não é esse, tá? Paulo começa enfatizando que a revelação e a comissão, elas permanecem indivisíveis. E ele recebeu o que foi revelado e agora ele tem que tornar isso conhecido a outros. A verdade revelada lhe foi comissionada. A verdade revelada foi comissionada a você. Foi-lhe dada para ser repartida e não para ser monopolizada. Se os homens não conseguem guardar para si as suas descobertas científicas, por que nós devemos guardar as maravilhas do Senhor? Quando uma coisa boa acontece com você, fatalmente compartilha com alguém. Por que você não compartilha o Evangelho? A Vânia entrou aqui, saudou tal, não sei o que, o visitante, e aí ela completou assim: se eu tivesse convidado alguém,
teria um visitante. Por que não tem mais pessoas? Porque você não chama. Talvez você esteja envergonhado, talvez você não queira confusão, porque o pensamento é de um jeito ou de outro. A nossa função é convidar, não é nada mais que isso, é apenas semear. A verdade lhe foi comissionada e agora ela tinha que ser compartilhada. Paulo passou então a enfatizar o conteúdo valioso da própria mensagem. Estava convicto, como também precisamos estar, de que Cristo nunca empobrece aqueles que colocam nele a sua confiança, mas sim, sempre os enriquece numa medida sem medida. Você é muito mais rico do que você era antes. Estava vendo um testemunho, comentei acho que com 1 ou 2 pessoas, do palhaço Bozo. Lembra do Bozo que tinha no SBT? Ele era um homem que todo o programa ele estava, e eu não o conhecia, mas era da minha época, da década de 80. E aí aquele homem, ele apareceu num programa e ele falava assim: eu perdi tudo. Eu tinha muitos apartamentos, foi saindo, fui perdendo meus carros, meus bens, meu dinheiro. Chegou uma hora que eu perdi minha família e fui morar na rua. E ele falou assim que um dia ele estava olhando para os seus pés cheios de ferida, talvez dentro do contexto de Jó. Ele olhava para os seus pés cheios de ferida e ele viu uma grande luz. E aquela luz foi a ele, e Jesus falou para ele assim: fui eu que tirei tudo que você tinha, porque o que você tinha impedia de você me ouvir e me ver. E aí o Bozo ele falava assim: eu continuo não tendo nada, mas agora eu tenho tudo. Eu tenho as riquezas. Paulo passa então a enfatizar o conteúdo valioso da sua própria mensagem. Ele estava convicto, como eu e você temos de estar, que as coisas de Cristo, a riqueza de Cristo, elas são imensuráveis. O que é necessário hoje, portanto, para a recuperação do zelo evangelístico? E você falar do amor de Deus. Voltou? O que é necessário hoje para a recuperação do zelo evangelístico é que nós tenhamos a mesma convicção de Paulo. Uma vez que tenhamos a certeza de que o evangelho é tanto a verdade da parte de Deus quanto riquezas para a humanidade, você não vai conseguir ficar de boca fechada. Até lá, você vai continuar correndo atrás do vento. Tinha mais a falar, mas vai ficar por hoje. Quero convidar você a curvar sua cabeça. Quero ler uma oração. Quer ficar com ela? Dá para ir. O nome de Jesus. Deus que a tudo sonda, lês o coração, vês os princípios e motivos das ações, enxergas mais impureza no cumprimento das minhas obrigações do que eu jamais enxerguei em qualquer dos meus pecados. Os céus não são puros à sua vista, e acusas até mesmo os anjos que agiram em tolice. Estou pronto a fugir de mim por causa das minhas abominações. Contudo, tu não me odeias, mas proveste meios para o meu retorno a ti. E por isso, por teu Filho, que morreu para me dar vida, tua honra é garantida e demonstrada mesmo em minha fuga de tuas ameaças, e isso pelos meios de Cristo, em quem misericórdia e verdade se encontram, justiça e paz se encontram. Nele, os escravizados encontram redenção, os culpados perdão, os ímpios renovação. Em Cristo, a força completa para os fracos, insondáveis riquezas para os necessitados, tesouros de sabedoria e conhecimento para os ignorantes, plenitude para os que estão vazios. Ao teu gracioso chamado eu ouço, aceito, aplico, recebo e venho à sua graça, não somente submisso à sua misericórdia, mas submisso a ela, não somente gloriado na cruz, mas em Cristo crucificado e imolado, não somente alegre no perdão, mas naquele por quem vem a expiação dos pecados. Tuas bênçãos são tão seguras quanto gloriosas.
providenciaste a minha segurança e a minha prosperidade, e prometeste que permanecerei firme e crescerei forte. Ó Senhor Deus, sem o perdão do meu pecado não posso descansar satisfeito. Sem a renovação da minha natureza pela graça jamais descansarei sossegado. Sem as esperanças do céu não posso jamais estar em paz. Mas tudo isso tenho em teu Filho Jesus, e bendito seja o nome dele. Senhor, te louvamos por essa palavra, te louvamos por essa oração, e queremos pedir a ti, Pai querido, que o Senhor continue nos amando, nos orientando, nos abençoando, que nós possamos, Pai, ter os nossos olhos abertos, convencidos, como Paulo o fez. A revelação do Senhor nós já temos, o Espírito do Senhor no nosso coração nós já temos, a tua ousadia nós já temos. Falta, Pai querido, nós nos colocarmos à tua disposição, deixarmos as coisas humanas e temporais um pouco de lado e nos dedicarmos, Pai, a resgatar e salvar vidas, porque o jejum que o Senhor busca é o jejum, Pai querido, de resgatar aqueles que não te conhecem, quebrar as algemas, trazer, Pai querido, as pessoas que estão nas trevas à tua maravilhosa luz. Louvamos, adoramos e bendizemos o seu santo nome, oramos em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.